O testemunho é o seguinte: nós estávamos fazendo a fundação da igreja e nós contratamos uma empresa bem conceituada no mercado, né? E todo o concreto, praticamente mais de 90%, 95% foi feito com eles. Só algumas fundações, algumas colunas aqui na garagem que não foi feito. O restante foi tudo feito com eles. E foi bastante concreto que foi usado aqui. Quando a gente estava fazendo... Tem muitas estacas aqui, irmãos, muitas. E nós fizemos todas as estacas e o concreto, depois de 3 horas, ele começa já o endurecimento, o processo de endurecimento. E ele vai, no dia seguinte, dali algumas horas já pode pisar. E no dia seguinte, ele não está pronto para sustentação total, que ele tem 28 dias de cura, mais ou menos. Mas você pode andar, uma pessoa pode andar em cima sem nenhum problema, até porque tudo é feito com ferro também, pedra, né? O concreto já tem a pedra, tudo que dá firmeza muito boa. E aqui mais ou menos onde está a Simone, um pouquinho mais para lá, tinha uma estaca, que o mesmo concreto que encheu as outras estacas, aqui, uma ali e uma aqui. Se eu não estou enganado, ou é essa aqui. O mesmo concreto que foi colocado nas outras estacas, foi o mesmo concreto que foi utilizado naquela ali e naquela ali. Só que esse concreto não endurecia. E o concreto, depois de 3 horas, ele tem que endurecer. E o que aconteceu aqui, irmãos, para a gente poder explicar? Em muitos lugares, assim, nós tínhamos uma previsão naquela época de gastar em torno de 50 mil reais em concreto, só para fazer essas estacas, fora ferro, tudo, mas mais ou menos a gente tinha uma previsão de gastar 50 mil. Só que chegava num lugar, não atingia os 14 metros. E o projetista falava assim: bom, como não atingiu os 14 metros, faz mais uma estaca. Faz 2, porque se atingiu 12, não importa, tenta fazer outra de 14, se não, faz outra de 12, ou seja, ao invés de 14 metros, virava 24 metros, 20 metros, 25 metros, e ao invés de uma, faziam 2. Em vários lugares aconteceu isso, principalmente ali onde está o elevador, ali era para fazer tipo 4, tem acho que umas 8 ou 9, e então o valor do concreto começou a fazer o quê? O dinheiro estava curto, né? O valor do concreto para 50, daqui a pouco estava em 55, daqui a pouco estava em 60, daqui a pouco estava em 65, estava em 70, fora a máquina que também tinha que furar mais, né? Ela tinha que fazer, se não me engano, 35 furos, já estava fazendo quase 50 e isso aumentando. E a conta do concreto, que a gente já estava difícil pagar 50, ela virou 82. Só que aquele concreto de lá, eu conversava bastante com o Alan, Alan, não podia acontecer isso, né? Pastor, acontece, isso não tem como a gente saber, só na hora que está fazendo, né? Antes não dá para saber onde que está a pedra, onde tem uma rocha, não dá. Por mais que você faça antes os furos, tentando saber o tipo de solo, às vezes encontra uma pedra lá no meio onde você não furou, e lá tem uma pedra exatamente onde vai fazer a estaca, né? E a conta saiu de 50 para mais de 80 mil. Só que o que aconteceu? Aquela estaca lá e aquela estaca ali, o concreto não endurecia. Mas era o mesmo concreto que tinha vindo no mesmo caminhão das outras que tem ali e que estava normal. E então nós chamamos, né, a empresa, uma empresa idônea, chamamos, veio um diretor da empresa. Isso já faziam 3 dias que o concreto estava lá e não endurecia. Parecia a mesma coisa que pegar o papel assim, fazer assim com a mão, despedaçava. Estava mole ainda, como se tivesse acabado de colocar o concreto. Ficava assim o tempo inteiro.
Ele veio, ele falou, não é possível, 3 dias já. Ele vai lá, consultou todos os papéis dele, está tudo normal, não tem esse concreto, não tem nada de errado. E ele ia lá, mexia assim com a vareta. O dia que ele veio estava chovendo demais, estava tudo inundado, ele veio de bota, ia lá no concreto, concreto mole, não endurecia. Ele falou, não, vê todos os custos, vê tudo que você tem e manda para a gente que a gente vai indenizar vocês, porque isso não podia acontecer. Então ele poderia indenizar por mais um furo ou 2 que a gente teve que fazer ali e mais 1 ou 2 aqui. E eu vou resumir para os irmãos, né? A igreja não tinha dinheiro para pagar, viu, irmãos? Esses 80 mil, não tinha. Mas a gente estava orando. Senhor, levanta o socorro de algum lugar. E essa empresa indenizou a igreja em mais de 70 mil reais. Então a conta que era de 50, ela virou 8 mil reais mais ou menos. E esses 8 mil, essa empresa ainda falou assim, e não tem pressa, porque o erro foi nosso. Então, quando vocês, mais lá na frente, quando fechar outra carga, vocês pagam esse valor, tá bom? Não, isso eles mandaram o relatório, foi tudo, a gente falou com eles, mostrou, eles vieram. No outro dia a gente veio ver o concreto. O que tinha acontecido com o concreto? Estava mais firme do que os outros que já estavam lá. Irmão, por isso que eu falo para vocês, as nossas ofertas, graças a Deus, por intermédio de vocês, mas é a mão de Deus. Porque não tinha para pagar os 50, quanto mais os 80, virou 8. E o concreto lá ficou mais firme, ficou até estaca demais lá, né? Ali também estava. Depois a gente tem que quebrar, né, a ponta da estaca para os ferros para fazer, porque tudo com ferro, o ferro tem que ficar exposto. Então você tem que vir com a britadeira para quebrar aquele ferro para poder ficar as pontas para você dali tirar os pilares, né, igual estão aí, né? E para quebrar aquele concreto lá, mas não tinha, passou um monte de britadeira lá para poder quebrar o concreto, que ficou melhor do que os outros concretos, do que já estavam bons. Eu vejo a mão de Deus e a misericórdia de Deus, e que Deus abençoe essa empresa que foi honesta, e nós também fomos honestos, porque realmente aconteceu. E depois falou, o concreto ficou bom, agora já pagamos, está tudo certo. E eu dou graças a Deus por isso. Amém? E ontem também nós demos um testemunho, irmãos, muitos testemunhos aqui, né? Inclusive de libertação de acidentes gravíssimos aqui dentro, porque é uma obra grande, irmãos. Estava um marceneiro, carpinteiro, né? Que é correto, é carpinteiro. Carpinteiro lá em cima, tirando as madeiras que estavam aqui, né? Porque qualquer dia eu mostro para vocês aqui como ficou aqui dentro. E ele estava lá em cima do andaime, mas bem lá em cima mesmo, tirando as madeiras que estavam dentro desses buracos no teto, tá vendo? Ele estava lá em cima. E a gente sempre tomou conta, tem o que chama de linha da vida, né? E de vez em quando dá vontade de não colocar. Mas naquele dia a gente tinha colocado. E de repente um senhor ele perde o equilíbrio e fica pendurado lá em cima. E não acontece nada com ele. O chão estava cheio de madeira, prego e ferro. E ele ficou pendurado lá e não caiu. E nós louvamos. O Luiz também teve acidente aí, mas está aí, não aconteceu nada. Mangueira de concreto estourou, foi no olho dele, de óculos tudo, do jeito que estava, bateu, mas graças a Deus, perfeita a visão dele, não aconteceu nada, e nós louvamos o nome do Senhor, porque Ele guardou, e agora você está aí sentado, nem sabe que isso aconteceu, muitos não sabem, muitos sabem, está aí sentadinho, a laje firme, mas teve muito trabalho e muita oração aqui, para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém?